Antes de nos unirmos em oração, precisamos parar por um instante e refletir sobre algo que governa silenciosamente toda a nossa vida: o tempo. O tempo é um presente que ninguém consegue guardar, estocar ou recuperar. Ele não pode ser emprestado, não pode ser comprado e jamais volta atrás. Dinheiro pode ser perdido e reconquistado, oportunidades podem surgir novamente, mas um dia que passa nunca retorna. É por isso que o tempo carrega tanto peso e tanto valor. Todos desejam mais tempo, mais horas no dia, mais dias na vida, mais chances de consertar o que foi quebrado. No entanto, nenhum ser humano tem o poder de acrescentar sequer um minuto à própria existência. O tempo não obedece à nossa agenda, não espera nossa preparação e não desacelera quando estamos cansados. Ele segue adiante, esteja você pronto ou não. Talvez, sem perceber, você já tenha suspirado dizendo: se ao menos eu tivesse mais tempo para terminar aquilo que ficou pendente, mais tempo para restaurar um relacionamento machucado, mais tempo para descansar, aprender, crescer, viajar, investir em amizades, sentar à mesa com a família e principalmente buscar a Deus com mais profundidade. Muitos vivem com essa frase ecoando no fundo da mente. Acreditam que levarão a fé a sério mais tarde, que vão desacelerar mais tarde, que vão priorizar o que realmente importa em algum outro momento. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. O depois não está sob nosso controle. Por isso, a palavra de Deus nos alerta com tanta clareza sobre o perigo de confiar no amanhã, lembrando que um único dia pode mudar tudo. Uma ligação, uma notícia inesperada, uma perda repentina, e tudo ganha uma nova perspectiva. O tempo revela o quanto somos frágeis e o quanto precisamos viver com consciência e humildade diante de Deus. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal de que você recebe essa verdade no coração. A palavra de Deus nos ensina que o amanhã não é uma conta garantida da qual podemos sacar quando quisermos. Em Provérbios 27:1 está escrito: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará o dia seguinte. Essa advertência não vem para gerar medo, mas para despertar consciência. Ela nos lembra que a vida é instável e que a falsa sensação de controle pode nos afastar do que realmente importa. Tiago aprofunda ainda mais essa verdade quando fala diretamente ao coração humano. Ele diz que fazemos planos, traçamos rotas, calculamos ganhos e estabelecemos prazos, como se tivéssemos domínio total do futuro. Mas então ele faz uma pergunta que nos confronta: o que é a sua vida? E responde de forma impactante: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Essa imagem é poderosa. A neblina parece real, parece sólida à distância, mas basta o sol subir um pouco e ela desaparece. Assim é a vida. Tiago não está dizendo que planejar é errado. Ele está nos ensinando a não viver como se fôssemos soberanos. Ele nos chama a viver com humildade, com mãos abertas diante de Deus, dizendo: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Existe uma tragédia silenciosa que acontece quando as pessoas só entendem o valor do tempo no final da jornada. Muitos passam anos correndo atrás do que não permanece e, de repente, percebem o quanto deixaram passar. Frequentemente é o quarto de hospital, um diagnóstico difícil, um funeral ou um grande susto que ensina em minutos o que milhares de dias comuns não conseguiram ensinar. Nesses momentos, quase ninguém pede mais dinheiro, mais fama ou mais reconhecimento. O clamor costuma ser um só: mais tempo. Tempo para amar melhor. Tempo para consertar erros. Tempo para se aproximar de Deus. Por isso, hoje é um presente precioso que não deve ser desperdiçado. Se essa verdade está tocando seu coração, escreva glória a Deus,
nos comentários como um ato de reconhecimento e gratidão. Foi por isso que Jesus falou com tanta seriedade sobre estar preparado. Em Mateus 24:44, ele declarou: "Por isso estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos esperam." Repare que Jesus não nos chama para viver em pânico ou ansiedade constante. Ele nos chama para viver com prontidão espiritual. Existe uma diferença profunda entre se preparar e estar preparado. Muitas pessoas dizem que vão se preparar depois que a vida acalmar, depois que resolverem alguns problemas, depois que tiverem mais tempo, mas estar preparado é uma condição do coração que se vive agora. É caminhar com Cristo diariamente, manter um coração sensível à voz de Deus e não acumular pendências espirituais. Estar preparado significa lidar rapidamente com o pecado, não empurrar arrependimento para o amanhã e não deixar que a oração se torne rara. É manter contas curtas com Deus e com as pessoas. É permanecer fiel nas partes simples e invisíveis da vida, quando ninguém está olhando e nada parece extraordinário. Quando Jesus fala sobre prontidão, ele está nos convidando a viver despertos, acordados espiritualmente, atentos ao que realmente tem valor eterno. Não é uma vida de medo, mas uma vida de alinhamento. Não é viver esperando o pior, mas vivendo da maneira certa. Quando entendemos isso, passamos a enxergar o tempo como uma responsabilidade sagrada. Cada dia se torna uma oportunidade de honrar a Deus, de amar melhor, de servir com mais intenção e de crescer espiritualmente. O tempo deixa de ser apenas algo que passa e se torna algo que pode ser semeado. Se essa palavra despertou algo dentro de você, escreva "Eu creio" nos comentários como um sinal de fé e decisão. Quando passamos a enxergar o tempo pela perspectiva de Deus, entendemos que ele não nos foi dado para ser desperdiçado, nem para ser vivido com medo, mas para ser administrado com sabedoria. A Bíblia chama isso de mordomia. Cada dia que acordamos é um depósito que Deus coloca em nossas mãos, confiando que faremos bom uso dele. O salmista faz um pedido profundo em Salmos 90:12, quando diz: "Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria." Um coração sábio não apenas reconhece que os dias são limitados, mas aprende a discernir o que realmente merece atenção. Sabedoria não é viver ocupado o tempo todo, é viver com propósito. Um coração sábio aprende a escolher o que é eterno em vez do que é apenas urgente. Aprende a dizer não para distrações constantes para poder dizer sim ao que é santo. Em um mundo barulhento, cheio de pressa e estímulos, viver com sabedoria exige intenção espiritual. O apóstolo Paulo reforça isso quando escreve em Efésios 5:15-16. "Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus." Esse é um chamado extremamente prático. Nosso tempo pode ser drenado pela preocupação, consumido pelo pecado, roubado por distrações infinitas e pelo excesso de ruído ao nosso redor. Mas Deus nos oferece um caminho melhor. Ele nos chama para viver de forma consciente, atentos à sua presença, fazendo escolhas que preservam nossa alma. Isso não significa abrir mão do descanso ou da alegria. Significa desfrutar da vida sem perder o coração. Trabalhar sem transformar o trabalho em um ídolo. Planejar sem deixar de depender do Senhor. Se essa mensagem falou com você, escreva "Amém, Senhor" nos comentários como um gesto de entrega e obediência. Viver com sabedoria também significa não adiar aquilo que Deus está nos chamando a fazer agora. Um dos maiores enganos do coração humano é acreditar que sempre haverá um momento mais conveniente, mas a obediência adiada muitas vezes se transforma em desobediência silenciosa.
Aquilo que deixamos para depois tende a perder força, sensibilidade e prioridade. Se existe perdão que precisa ser liberado, não endureça o coração esperando o tempo certo. A cura começa quando escolhemos liberar aquilo que nos feriu. Se existe um hábito que está te afastando de Deus, não continue alimentando desculpas. O que hoje parece pequeno pode, com o tempo, se tornar uma prisão. E se a oração esfriou, se o diálogo com Deus se tornou raro, hoje ainda é um excelente dia para recomeçar. Talvez sua Bíblia esteja fechada há mais tempo do que você gostaria de admitir. Talvez sua fé tenha sido empurrada para os cantos da rotina. Mas a boa notícia é esta: enquanto há fôlego, há convite. Você não está longe demais. Você não chegou tarde demais. A graça de Deus ainda está estendida e a voz do Espírito ainda chama. Deus não espera a perfeição para agir em você. Ele espera disponibilidade. Um coração disposto vale mais do que uma agenda cheia de boas intenções. Cada pequeno passo em direção a Ele é visto, honrado e multiplicado pela sua graça. Hoje é o dia de alinhar o coração. Hoje é o dia de dizer: Senhor, aqui estou. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, mas agora, enquanto ainda se chama hoje. Se você decide não adiar mais sua caminhada com Deus, escreva: Hoje eu escolho Jesus nos comentários como um ato público de fé. Agora, vamos nos aproximar de Deus em oração. Ao orar, não estamos apenas falando palavras, estamos alinhando o coração com a verdade do céu. Jesus nos ensina a permanecer despertos, atentos e com o coração no lugar certo. Ele nos lembra que a prontidão espiritual não é um evento, mas um estilo de vida. Senhor Jesus, muitas vezes vivemos como se tivéssemos tempo de sobra. Empurramos a oração para depois, adiamos decisões importantes e tratamos a obediência como algo negociável. Hoje, reconhecemos isso diante de Ti e pedimos perdão. Não queremos mais viver distraídos enquanto a vida passa. Ensina-nos a viver com os olhos voltados para a eternidade. Dá-nos um coração sensível ao que realmente permanece. Ajuda-nos a honrar-Te em cada detalhe do nosso dia, nas escolhas pequenas e também nas grandes decisões. Que a nossa vida reflita a Tua vontade e não apenas os nossos desejos momentâneos. Pai, ajuda-nos a ser sábios com o tempo que nos foi confiado aqui na terra. Não queremos desperdiçar os dias que o Senhor preparou para nós. Queremos investir nossa energia naquilo que é puro, verdadeiro e significativo. Ensina-nos a amar melhor, a perdoar mais rápido, a servir com fidelidade e a buscar-Te acima de todas as coisas. Que cada passo nosso seja guiado pela Tua presença. Que o nosso coração aprenda a descansar em Ti, mesmo em meio às responsabilidades da vida. Recebe esta oração como um sinal sincero de entrega. Se essa oração representa o que você sente, escreva: Recebe, Senhor, nos comentários como uma declaração de fé. Senhor, ensina-nos a ser pessoas de oração, especialmente nos momentos de pressão, perigo e batalha espiritual. Muitas vezes, nossas emoções reagem antes da fé, e o medo toma espaço antes mesmo de lembrarmos que o Senhor está perto. Treina o nosso coração para que a oração seja a nossa primeira resposta, e não o último recurso. Há momentos em que a ansiedade tenta dominar a mente e os pensamentos se tornam um verdadeiro campo de batalha. As preocupações crescem, os cenários negativos se multiplicam e o descanso parece distante. Mas a Tua palavra nos lembra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e sim apresentar tudo a Ti em oração, com súplicas e ações de graças, confiando que a Tua paz guardará nosso coração e nossa mente. Pai, precisamos dessa paz que guarda, protege e sustenta. Precisamos que nossa mente seja protegida, porque sabemos o quanto os pensamentos podem nos levar ao cansaço extremo.
Quando o coração se sente sobrecarregado antes mesmo do corpo, lembra-nos de que não estamos sozinhos e de que podemos clamar ao Senhor a qualquer momento. Ensina-nos a parar, respirar e te buscar quando tudo parece confuso. Que a nossa alma aprenda a correr para a tua presença em vez de fugir para distrações vazias. Que a oração volte a ser um lugar de encontro, refúgio e renovação diária. Se você deseja que a oração seja sua primeira resposta, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários como um ato de entrega e confiança. Pai, há momentos em que realmente não sabemos o que fazer. Dias em que a vida pesa, o corpo cansa, a mente se esgota e o espírito parece sem forças. Existem situações em que sentimos que chegamos ao limite, como se não houvesse mais nada para oferecer. Nesses momentos, precisamos mais do que nunca da tua graça. Senhor Jesus, quando a nossa força acaba, que a tua graça nos envolva. Levanta o nosso rosto quando o desânimo tenta nos curvar. Lembra-nos de que não estamos de pé por nossa própria capacidade, mas porque estamos sendo sustentados por ti. A tua palavra declara que a tua graça é suficiente e que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, permite que a tua força seja visível em nós. Quando nos sentimos vazios, enche-nos novamente com a tua presença. Quando achamos que não conseguimos dar mais um passo, carrega-nos nos teus braços. Que aprendamos a depender de ti, não apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis. Que cada lágrima derramada seja recolhida pelo Senhor. Que cada peso invisível seja entregue aos teus pés. Que a nossa fraqueza se transforme em um lugar de encontro com o teu poder. Não queremos fingir força quando precisamos de rendição. Se essa oração reflete o que você está vivendo, escreva "Senhor, eu dependo de ti" nos comentários como uma declaração sincera de confiança. Senhor, agora colocamos diante de ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces os corações, as lutas silenciosas e as dores que não foram compartilhadas com ninguém. Pedimos que o teu Espírito Santo toque profundamente cada vida neste momento, trazendo consciência da eternidade, verdade que liberta e esperança renovada. Se há pecado que precisa ser confessado, que venha a convicção acompanhada de misericórdia e não de condenação. Se há compromissos feitos longe da tua vontade, traz clareza e direção. Se existe dor escondida, feridas antigas ou cansaço profundo, que a tua cura alcance agora cada área do coração. Pai, oramos especialmente por aquele que se sente no limite, pela pessoa que acredita que chegou ao fundo do poço, que se sente cercada, oprimida ou sem saída. Que a tua luz invada esse lugar escuro, que a esperança volte a nascer. Que a tua presença seja sentida agora, trazendo vida onde parecia não haver mais forças. Nós nos apegamos à promessa de que o Senhor guarda a nossa vida, protege nossos caminhos e cuida de cada detalhe do nosso ir e vir. Confiamos que nenhuma armadilha do inimigo é maior do que o teu poder. O Senhor não é limitado pelo que vemos, nem intimidado pelo que nos ameaça. Se você crê que Deus está cuidando de você, escreva "O Senhor me guarda" nos comentários como uma declaração de fé. Espírito Santo, ajuda-nos a manter os olhos firmes em Jesus. Não permita que sejamos distraídos pelos problemas à nossa frente, nem pelo barulho ao nosso redor. As dificuldades podem parecer altas, o medo pode gritar, mas a tua voz continua sendo mais forte do que qualquer tempestade. Ensina-nos a ouvir o Senhor acima de tudo. Quando a pressão aumentar, fortalece-nos para permanecer firmes. Quando for mais fácil reclamar, ensina-nos a adorar. Quando as emoções tentarem nos puxar para longe da fé, lembra-nos da verdade.
A tua palavra nos chama a deixar todo o peso e todo o pecado que nos envolve e a correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje, escolhemos deixar o que nos pesa. Deixamos a amargura, o pecado oculto, a culpa que já foi paga na cruz e as distrações que drenam a nossa alma. Queremos caminhar mais leves, mais livres e mais alinhados com a tua vontade. Jesus, toda a autoridade está em tuas mãos, nos céus e na terra. Por isso colocamos em ti toda a nossa esperança. Guarda-nos prontos, guarda-nos fiéis, guarda-nos perto do teu coração. Que a nossa vida te honre até o dia em que te veremos face a face. Seja bendito o teu santo nome, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou profundamente com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé e concordância. E se você precisa de uma oração específica, compartilhe nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre. Se essa oração falou com você, não foi por acaso. Deus usa palavras, momentos e encontros como este para nos despertar e nos alinhar com a eternidade. Este canal existe para isso. Lembrar você do que realmente importa, fortalecer sua fé e te ajudar a caminhar mais perto de Jesus todos os dias. Se você deseja continuar recebendo orações profundas, mensagens que edificam a alma e conteúdos que fortalecem seu relacionamento com Deus, inscreva-se agora no canal. Ao se inscrever, você não está apenas clicando em um botão. Você está dizendo, eu escolho alimentar minha fé. Ative o sino para não perder nenhuma oração nova e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. Que este canal seja um lugar de refúgio, esperança e renovação espiritual para a sua vida.